Five Nights at Freddy's, um jogo sobre animatrônicos possuído por almas de crianças que vagam à noite num restaurante para matar o guarda noturno. E esse mesmo jogo possui uma das timelines mais complicadas de todos os tempos, pelo menos que eu já vi. E hoje vamos começar uma saga de vídeos contando toda a história de Five Nights at Freddy's, começando do começo, obviamente, e terminando no seu último jogo, Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Começaremos pela sua criação, desde os animatrônicos sendo criados até o final, onde tudo irá acabar. Então se prepara, porque pelo menos vamos ter uns 5, 3 ou até mesmo 4 vídeos só contando a história de FNAF. Então a história é bem longa. Então vamos começar de Five Nights at Freddy's, o começo de tudo, até Five Nights at Freddy's 4. Então vamos lá. A história começa com dois homens, Harry e William F. E esses dois homens tinham um sonho de construir um restaurante temático com animatrônicos que cantam e dançam e servem comida para os seus visitantes. Henry era o homem que construía os robôs e cuidava deles sempre quando eles estivessem quebrados. Ele era a parte mecânica de tudo. Ele sabia construir os animatrônicos e sabia como cada peça funcionava. Já William Afton era o cara responsável de negociar. Ela é, digamos, o cara que sabe falar com as pessoas e sabe fazer negócio. Então, juntos, eles formaram a Fazbear Entertainment, uma empresa que fazia restaurantes com animatrônicos, e com o tempo acabaram fundando a Freddy Family Diner e outras empresas. A Freddy Family Diner possuía 3 animatrônicos iniciantes. O nosso animatrônico conhecido como Fredbear, ou conhecido futuramente como Golden Fred, e Spring Bonnie, ou no futuro Springtrap. E também possuímos o Puppet. Fred e Bonnie cantavam e alegravam o local, servindo comidas e cantando músicas. Já Puppet era colocado normalmente à noite, para vigiar as crianças, já que ele ficava na entrada, para que nada acontecesse a ela. E com o tempo, o sucesso começou a vir, e novos personagens foram criados. Foi criado o novo Fred e o novo Bonnie, assim como uma nova personagem chamada Chica. Ela era do restaurante Chica's Party, no qual nunca foi mencionado no jogo, apenas em um código-fonte de uma imagem em específico. É difícil pegar algumas coisas da história, é sério, botaram um código-fonte com a história. E também Fox, o pirata. Então, com cada personagem de cada restaurante fazendo um enorme sucesso, eles acabaram se juntando para formar um grupo chamado Fred and Friends, onde se juntariam alguns animatrônicos: Fred, Fazbear, Bonnie, Golden Bonnie, ou Spring Bonnie, Chica e Fox. Mas antes de continuarmos a história do sucesso dos animatrônicos, vamos falar de outro personagem muito importante na história. Vamos voltar a falar de William Afton. William Afton era um homem bom, aparentemente, tendo um bom sucesso financeiro, tendo 3 filhos no total, tendo um menino, uma menina e um outro menino mais novo. Porém, William Afton tinha um problema psicológico. Ele era um psicopata. Ele normalmente raptava crianças e matava elas. E uma das suas primeiras vítimas foi um dia onde aconteceu uma coisa muito trágica perto do restaurante. O cachorro de uma criança tinha acabado de ser atropelado perto do restaurante. Essa criança, chamada Suzy, era uma menina de olhos azuis e cabelos loiros. O cachorro era dela. Ela estava perto de uma máquina de fliperama quando ocorreu aquilo. Ela estava chorando, enquanto de repente alguém fantasiado de Springtrap, ou no caso, Spring Bonnie, chegou perto dela e falou: "Ele não está morto, ele está vivo. Venha comigo, siga-me." Suzy então seguiu ele e, William Afton matou ela e escondeu seu corpo. A polícia deu como Suzy desaparecida, pois não encontraram pistas do que havia acontecido. William Afton normalmente matava as crianças usando 2 fantasias, a de Spring Bonnie e a de Golden Fred ou Fredbear. William Afton matou várias crianças. Entre elas, tínhamos o nome de Gabriel, Fritz, acho que é assim que se pronuncia esse nome, Jeremy, 2 outros personagens que iremos abordar um pouco depois, aguarde. Um dos nomes dessas crianças foi bem difícil de descobrir. Futuramente ela viria a ser conhecida como Golden Fred, mas até descobrir o nome dela foi bem complicado. Scott Calton, o criador do jogo, lançou
foi um livro basicamente de infantil, sabe? Um livro infantil para crianças. Bom, o livro não é importante, porém, existia uma coisa nesse livro apenas. Nesse livro estava escondido um nome, que você, juntando várias letras e alguns números, iria descobrir que o nome de Golden Fred era, na verdade, Cassie. Marque esse nome junto com vocês, ok? Quem sabe, futuramente ele se torna um nome que a gente vai precisar muito lembrar. Porque talvez essa criança seja mais importante do que vocês pensam. Mas entre essas crianças, havia uma que ia mudar tudo. Uma criança em específico mudaria tudo o que iria acontecer em seguida. E essa criança era a filha de Harry. Em um dia chuvoso, essa criança havia ficado trancada do lado de fora. As outras crianças a trancaram lá e não queria abrir. Ela estava chorando lá e não conseguia sair. Enquanto isso, um carro roxo se aproximou perto dessa criança. De lá saiu um homem. Esse homem era William Afton. É provável que o William tenha visto a criança e disse: "Não tenha medo, existe outra entrada. Siga-me." A criança já conhecia ele, pois afinal, ele era amigo de seu pai. Então, ela seguiu William. Nesse momento, Puppet estava tentando sair de sua caixa para ajudar a criança que estava presa lá de fora. Assim que Puppet consegue sair, ele anda na chuva até o fundo da pizzaria, mas com o tempo acaba se quebrando. Puppet começa a ficar cada vez mais perto da criança, mas quando Puppet chega perto da criança, Puppet começa a quebrar. A criança estava morta. William Afton matou a filha de Henry a sangue frio. Lembrando, o William Afton estava roxo nesse minigame pelo simples fato que aconteceu numa noite chuvosa e estava muito escuro. É provável que o William estava nas sombras, e como sabemos, o FNAF trabalha com a cor de sombra na cor roxa. Claro, né, em alguns minigames, é claro. Puppet, graças à chuva, se quebra, mas consegue chegar bem perto da criança. A alma dessa criança que tinha acabado de ser assassinada, quando saiu de seu corpo, foi para dentro do corpo de Puppet, e lá ficou. Após um tempo, a polícia estava investigando o local, e graças a testemunhas, afirmaram que viram alguém vestido de animatrônico levar algumas crianças de vez em quando aos fundos da pizzaria, mas quando ele voltava, estava sozinho. A polícia investigou o local, mas não encontraram nada. A princípio, suspeitaram dos funcionários, até mesmo de William, mas foi descartado por falta de provas. Passado um tempo, Harry teve uma grande depressão, triste pelo que havia acontecido com sua filha. Mas com o tempo ele foi melhorando cada vez mais, graças ao apoio do seu melhor amigo, William Afton. Nisso, William deu uma ideia, no mínimo, estranha. Com o tempo, com um restaurante crescendo cada vez mais e ficando mais popular, uns novos animatrônicos foram surgindo. Esses animatrônicos eram os Fun Times. E é claro, teve o melhor animatrônico, o que tinha tecnologia mais avançada, mais habilidoso e que era o mais divertido. Nisso foi estreado um novo restaurante, qual não temos muita informação de qual seria o nome desse restaurante, mas ele existiu aparentemente. Nesse restaurante existia a obra-prima de Henry e William. Sim, William nesse caso teria ajudado a construir um novo animatrônico. Vocês vão entender no que ele ajudou a construir o animatrônico, sem Harry descobrir. Esse animatrônico se chamava Baby. Um animatrônico incrível, capaz de fazer balão e até mesmo fazer sorvete. Mas de alguma forma, outras crianças estavam desaparecendo no restaurante. Simplesmente desapareciam quando ninguém estava olhando. Acontece que esses animatrônicos tinham uma nova função que foi aplicada por William Afton. William aplicou esses animatrônicos com uma mecânica bem simples. Quando ninguém mais estivesse olhando, só tivesse uma única criança, esse robô iria abrir sua barriga, pegar uma garra de metal que iria puxar uma criança para dentro de si. Em Sister Location, Baby afirma que só fez sorvete uma única vez. E essa única vez foi com uma menina de cabelos loiros e de olhos verdes. Voltando a lembrar de uma coisa, William Afton possuía 3 filhos, um menino,
um menino mais velho e uma menina. Baby ofereceu o sorvete para essa menina. Lógico, a menina aceitou o sorvete, afinal, era um sorvete de graça e, claro, uma criança adora sorvete. Enquanto a menina foi pegar o sorvete, ao a criança se aproximar perto de Baby, Baby acaba fazendo algo estranho. Essa criança se chamava Elizabeth. E essa criança era a filha de William Afton. Elizabeth constantemente pedia por seu pai poder brincar, para que ela pudesse brincar com Baby, mas seu pai, lógico, nunca deixava ela chegar perto. Mas no momento que William não estava vendo, Baby acabou matando a criança. Lógico, William Afton acabou cancelando aquele restaurante, mandando todos eles para uma área de reparos. Esse local era uma filial, onde os animatrônicos ficavam lá, para ser consertados e verificados. Nesse local, William havia construído uma máquina de dar choque nesses animatrônicos, uma forma de torturar aquelas máquinas pelo que ela fez, por que foi causado à sua filha. William Afton acabou ficando insano, surtando cada vez mais. Mas, de alguma forma, assim como aconteceu com Puppet, a alma de Elizabeth acabou entrando dentro de Baby, e Baby criou consciência. Só que, de alguma outra forma, não era como se fosse a Elizabeth 100%. É como se fosse Baby e Elizabeth compartilhando o mesmo corpo. Era algo meio estranho. Mas também, os outros animatrônicos também possuíam almas de criança. E é claro, William Afton também os torturava constantemente, dando choque neles. Tudo que restava para William eram seus dois filhos, Michael Afton, e esse garoto a gente não sabe o nome dele, a gente nunca ficou sabendo o nome dele. Essas histórias que não terminam logo, a gente nunca sabe o nome dos personagens. Vamos chamar ele de Garoto Chorão. Ainda restava dois filhos de William, Michael Afton e o menino Chorão Afton. Após o ocorrido com sua irmã, Michael se distanciou cada vez mais de seu pai, não aguentando mais ficar perto dele e o culpando pela morte de sua filha, já que William não fez nada para ajudar sua filha, nem para encontrar ela, afinal ela estava dada como desaparecida, e não como morta. Michael constantemente se trancava no seu quarto, e ele e seu pai viviam brigando. Com o tempo, William, com medo de perder outro filho, decidiu fazer uma coisa arriscada. Ele decidiu construir vários mini câmeras disfarçadas de bonecos de Fredbear. Assim, ele poderia vigiar seus filhos de longe no seu trabalho. Esses animatrônicos ficaram em toda a casa e até mesmo nas ruas. Assim, ele vigiaria constantemente seus filhos. Nesse tempo, é provável que tenha passado alguns anos desde o desaparecimento de Elizabeth. Michael Afton vivia constantemente assustando o seu irmão mais novo, o menino Chorão. Normalmente ele ou trancava no seu quarto, ou o trancava em uma sala de reparos de animatrônico, ou até mesmo assustava ele usando uma máscara de Fox. Puppet, após ver as outras crianças sendo assassinadas, não podia ficar parada. Ela decidiu de alguma forma botar as almas dessas crianças dentro de animatronics. Então assim foi feito. Puppet conseguiu botar a alma de cada criança em um corpo de um animatrônico. Porém, havia algo de errado. Esses animatrônicos não eram inteligentes e nem conseguiam usar sua cabeça direito. Por exemplo, Puppet conseguia raciocinar. Ele, digamos, era inteligente. E os outros animatrônicos não eram como Puppet. Os outros animatrônicos eram como animais. Eles agiam por instinto, não eram inteligentes. Com os animatrônicos agora possuídos por almas de crianças, eles normalmente vagavam à noite. E nisso acabou surgindo uma lenda. Uma lenda que animatrônicos vagavam à noite e pegavam criancinhas e colocavam dentro de roupas de animatrônicos.
assim matando elas. Voltando agora para a família Afton. Lembra do gurizinho chorão? Bom, ele tem medo do restaurante por supostamente ter medo dessa lenda que foi contada a ele, por isso ele tinha muito medo. Inclusive, ele viu algo que assustou. Ele viu supostamente um funcionário colocar uma fantasia de animatrônico num outro funcionário. Mas para o menino chorão, isso não era um funcionário colocando uma fantasia em outro funcionário. Era um homem colocando uma fantasia à força em uma criança. E é por isso que ele tem tanto medo do restaurante. Agora, avançando alguns dias, o menino chorão estava prestes a fazer aniversário e faltava 5 dias. Nesse tempo, o seu irmão mais velho assustou ele diversas vezes, cada dia fazendo alguma coisa diferente. Mas no dia da festa, o dia do aniversário, Michael e seus amigos decidiram fazer uma brincadeira com o menino chorão. Michael pegou o seu irmão junto com seus amigos e levaram para perto de Fred. Eles levantaram a criança e disseram: "Ei, você não gosta do Fred? Agora você vai dar um beijo nele." Eles colocaram o menino chorão na boca de Fredbear. E o Fredbear ficou forçando sua mandíbula, afinal, ele tinha que fechar a boca, era a programação dele. Então, após fazer muita força, isso acontece. Michael e seus amigos ficaram olhando horrorizados, afinal eles não queriam que aquilo tivesse acontecido. O menino chorão rapidamente foi levado ao hospital e lá ele ficou internado em coma. Afinal, ele havia perdido o seu lobo frontal esquerdo. William Afton acaba começando a culpar seu filho Michael por conta daquilo que tinha acontecido. Ele devia proteger seu irmão e não fazer aquilo. William acabava chamando seu próprio filho de monstro, o culpando por o que ele tinha feito. Com isso, Michael toda noite começava a ter um pesadelo. Toda noite ele via animatrônicos desfigurados, totalmente quebrados e aterrorizantes. Esses animatrônicos não eram nada mais, nada menos que ele e seus amigos aterrorizando Michael de novo e de novo, o culpando por ter feito aquilo com o seu irmão. Mas ao passar de cada noite, com o tempo, Michael vai superando o que aconteceu e no final de tudo, ele vai enfrentar alguém. Ele vai enfrentar uma versão aterrorizante do animatrônico favorito do seu irmão, Fredbear, ou, nesse caso, Nightmare, que vem aterrorizar Michael de novo e de novo. Isso iria se repetir até que Michael finalmente conseguisse se perdoar. E quando ele consegue se perdoar, ele apenas deve um pedido de desculpa para seu irmão. Então, após ele enfrentar todos os seus pesadelos, ele vai a seu irmão e finalmente pede desculpas. Ele fala para ele: "Não se preocupe, eu vou consertar tudo, me desculpe." Então, Michael decide fazer uma coisa. Não havia jeito de salvar seu irmão, e o melhor jeito de salvar alguém que está em coma é desligar os seus aparelhos. Afinal, ele não iria acordar de jeito algum. Michael desliga os aparelhos e o seu irmãozinho morre. Após o ocorrido da mordida, o animatrônico Fredbear e o animatrônico Spring Bonnie são jogados no fundo da pizzaria. Além das fantasias serem perigosas, isso iria encerrar tudo o que havia acontecido. Passado algum tempo, Michael era quase um adulto e ele até já morava sozinho. Porém, uma noite qualquer, o pai de Michael, William Afton, liga para ele e diz uma coisa: "A sua irmã não está morta. Eu sei onde ela está, mas preciso que você vá até lá e encontre ela."
Então, pessoal, esse vídeo vai encerrar por aqui. Já tá um pouco longo e vou ter muito trabalho para editar esse vídeo depois, então ajuda aí, né? Facilita o trabalho. Esse vídeo vai ser a primeira parte, então se vocês quiserem a próxima parte, aguardem. Pode demorar bastante tempo para terminar. O próximo jogo que iremos começar falando é de Sister Location. E provavelmente vamos terminar em Five Nights at Freddy's 1. Afinal, em Five Nights at Freddy's 2 não acontece muita coisa. Então é provável que a gente termine no 1. E logo depois ainda vai ter um livro que eu vou ter que ler aquele livro todo. Então é isso. Deem seu like caso vocês gostarem e querem mais. E claro, se inscrevam no canal se não for inscrito. Visite a nossa página no Facebook caso queiram dar algum conselho sobre dicas de vídeos e tudo mais. Então é isso. Valeu, se cuidem e até mais.